TV Câmara, Campinas. Iniciamos neste instante a 42ª reunião solene de 2026 da Câmara Municipal de Campinas para homenagear Fernando Antônio Santos Coelho com entrega de título de cidadão campineiro por proposição do vereador Wagner Romão. Convidamos para compor a mesa e para presidir esta reunião solene o autor da honraria, vereador Wagner Romão. Convidamos também o professor Dr. Oswaldir Pereira Taranto, chefe de gabinete da reitoria, representando neste ato o magnífico reitor da Unicamp, professor Dr. Paulo César Montanher. Convidamos ainda professor Dr. Cláudio Francisco Tormena, docente do Departamento de Química Orgânica do Instituto de Química. E a escritora e pesquisadora Carla Pepe. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receber nosso homenageado desta tarde. Por favor, recebam Fernando Antônio Santos Coelho. Nós convidamos os componentes da mesa a tomar assento. Com a palavra, o vereador Wagner Romão para declarar aberta esta reunião solene. Boa tarde a todos, a todas. Declaro aberta a presente reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para entrega de título de cidadão campineiro a Fernando Antônio Santos Coelho. Convidamos todos a cantar, em posição de respeito, o hino nacional brasileiro, com letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva, e o hino da cidade de Campinas, com letra de Carlos Ferreira e música de Antônio Carlos Gomes. Das margens plácidas de povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se empenhou nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velho, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
silêncio esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América, iluminando ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria Mãe, ó Pátria, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o teus templos estrelado. Rediga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Entre quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol nas mãos, gentil, pátria amada, Brasil. Agradecemos as seguintes autoridades que se anunciaram a este cerimonial, todos da Unicamp: o professor Dr. Zigomar Menezes, chefe de gabinete adjunto, a professora doutora Mônica Cota, pró-reitora de graduação, a professora doutora Silvia Furegatti, pró-reitora de extensão, esporte e cultura,
Cristiane Megide, diretora executiva de Educação Básica e Técnica. Professor Flávio Aguiar, diretor executivo de Administração. Professor Dr. Luiz Carlos Zeferino, diretor executivo da área da saúde. Professor Dr. Rafael Dias, diretor executivo de Relações Internacionais. Professora Doutora Gonzales Silvério, diretora da Faculdade de Odontologia de Piracicaba. A professora doutora Milena Serafim, diretora da Faculdade de Ciências Aplicadas de Limeira. E os assessores do professor Fernando Coelho, nosso homenageado, o professor Dr. Douglas Galvão e professora doutora Priscila Campazzo. Com a palavra, o vereador Wagner Romão para a homenagem da Câmara Municipal de Campinas ao homenageado desta tarde. Bom, novamente, boa tarde a todos, a todas. É um grande prazer estar aqui nessa sala do Conselho Universitário da Unicamp, em que a gente já teve por tantas ocasiões, né, nas reuniões do Conselho, em outras atividades também. Eu fico muito feliz de poder ser o autor dessa proposta do título ao Fernando, o título de cidadão campineiro ao Fernando. O nosso mandato não é um mandato que dá muitas honrarias, não, viu, Fernando? A gente escolhe a dedo, né? E você é o primeiro que obtém, né, esse título de cidadão campineiro. A gente, faz o quê? Um mês, mais ou menos, né? A gente concedeu o título de cidadão emérito de Campinas, porque o Carlos Signorelli foi nascido em Campinas, né? Nasceu em Campinas, com um título in memoriam, ele nos deixou há um ano, cerca de um ano mais ou menos, né? Então, mas você é o cidadão campineiro que ganha esse título, né? Essa cidadania campineira nesse momento. Eu gosto sempre de ler a justificativa para a qual o processo é assim, né? O vereador ele faz a propositura, a gente, claro, faz uma conversa, né, com a Wanda, com o Alain, a gente fez uma conversa com a Wanda, com as familiares. Quero, para que a gente possa organizar bem a justificativa. Esse projeto ele passa pela Comissão de Honrarias da Casa, depois ele passa pelo plenário da Casa e o título foi aprovado por unanimidade pelos vereadores e vereadoras presentes naquela sessão. Então, o Fernando Antônio Santos Coelho é formado em farmácia industrial na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado em síntese de produtos naturais pela mesma universidade, obteve o título de doutor de Estado em Ciências Físicas na Universidade de Grenoble em 1987, tendo exercido o cargo de professor substituto na mesma universidade francesa. Na iniciativa privada, atuou como chefe da divisão de síntese da gerência de pesquisa e desenvolvimento da Salgema Indústrias Químicas, em Maceió, de 9 de setembro de 89 a junho de 95, a atual Braskem Alagoas. Chegou a Campinas com a família, vindo de Maceió, em 26 de junho de 1995, para assumir o desafio de trabalhar na Unicamp, retomando em julho a carreira acadêmica na Universidade Estadual de Campinas, reconhecida pela sua excelência acadêmica. Acolhido no Instituto de Química, ali permanece ao longo de 30 anos, desenvolvendo seu potencial profissional e humano. Ocupa o cargo de professor titular desde janeiro de 2011. Na carreira acadêmica, já publicou mais de 130 artigos científicos, orientou 52 teses e dissertações, 27 estágios de pós-doutorado, vários trabalhos de iniciação científica em âmbito nacional e internacional, e recebeu em 2012 o Prêmio de Reconhecimento Acadêmico Zeferino Weiss, indicado pelo Instituto de Química. Na administração da universidade, foi chefe do Departamento de Química Orgânica no Instituto de Química, em diversas ocasiões, assessor da Pró-Reitoria de Pesquisa da Unicamp entre 2013 e 2017, pró-reitor de Extensão, Esporte e Cultura da Unicamp entre 2021 e 2025, e atualmente ocupa o cargo de coordenador-geral da Universidade Estadual de Campinas. No âmbito nacional, foi diretor da Divisão de Química Orgânica da Sociedade Brasileira de Química, entre 2002 e 2004, e coordenador do Fórum de Pró-Reitores
das instituições públicas de ensino regional Sudeste. Durante a gestão, frente à Pró-Reitoria de Extensão, Esporte e Cultura, trabalhou fortemente na aproximação da Unicamp com a cidade de Campinas, por meio da interação com diferentes secretarias do governo municipal. Realizou uma série de eventos culturais, arte na praça, vários eventos comemorativos dos 70 anos de Barão Geraldo, com a colaboração da Secretaria de Esporte e Turismo, além de promover, junto com a mesma secretaria, várias atividades culturais que envolveram a participação da Orquestra Sinfônica da Unicamp, do Coral Zíper na Boca, da Banda Sinfônica da Unicamp, junto a exposições de arte em espaços culturais da cidade. Com a colaboração da Secretaria de Educação, promoveu o primeiro evento Viva a Ciência, que reuniu no Centro de Convenções da Secretaria de Educação mais de 200 mil alunos da rede municipal. Ainda com a mesma secretaria, com a participação da FUMEC e do Ministério Público, iniciou as ações para o estabelecimento do projeto Unicamp da Cidade, que visa realizar atividades culturais, de saúde, de educação, artísticas e esportivas na região central de Campinas, estreitando a relação da Unicamp com a população e desenvolvendo projetos comunitários com os moradores. Interagiu também com diferentes espaços culturais da cidade de Campinas, como o Pavão Cultural, a Casa Tainã, com várias atividades comunitárias na região metropolitana, entre elas a comunidade Luz do Amanhã, no Jardim Santa Eudóxia. Em conjunto com a Fundação FREAC, realizou várias ações na região de Campinas voltadas aos cursinhos pré-vestibulares e pré-vestibulinhos populares, atendendo mais de 500 alunos das escolas públicas no município e do estado. Além dessas ações, realizou também atividades esportivas no campus de Barão Geraldo, desenvolvendo a comunidade local interna e externa. Durante a sua gestão na Pró-Reitoria de Extensão, Esporte e Cultura, focou em ações de fortalecimento da noção de que a Unicamp é de Campinas e que é preciso trabalhar juntos em prol da sociedade campineira. Então, essa é a justificativa formal, né, do título ao Fernando. Eu quero aqui, mas não quero falar só disso, né? Quero fazer uma saudação aqui à mesa, ao Cláudio Tornena, ao Oswaldir Taranto, a Carla Pepe, a Wanda, ao Alain, a Ana Paula também, a Lúcia, que colaboraram muito, né, para que esse evento fosse possível, para que essa comemoração fosse possível. Queria dizer que o Fernando é uma pessoa que eu acho que praticamente desde que eu entrei na Unicamp, eu fui professor da Unesp entre 2011 e 2014, da Unesp de Araraquara. Em 2014, entrei na Unicamp e acho que praticamente desde as primeiras semanas a gente já se esbarrou, né, em assembleias da Unicamp. Eu lembro de uma greve lá em 2014, foi importante, e a gente se encontrou lá com a Wanda também, né. Depois, quando eu tive a oportunidade de ser presidente da Unicamp, entre 2018 e 2020, Fernando, e a Wanda também, foi do CR, não foi, Wanda? Foram do Conselho de Representantes da Unicamp. Então, ali a gente, acho que iniciou uma amizade, né, mais do que uma relação de colegas da universidade, mas uma amizade pela identidade de propósitos, pela identidade de um pensamento, entendendo que a universidade deveria cada vez mais ser inclusiva, ser acolhedora para todas as pessoas de todas as cores, raças, gêneros, etnias, religiões, enfim, toda a diversidade. E acho que o Fernando foi uma pessoa muito importante, especialmente naquele período de abertura da universidade para as cotas étnico-raciais, né? Eu me lembro dele batalhando nas comissões de heteroidentificação, algo que não está aqui nessa justificativa formal, mas acho que esse desprendimento, acho que a pessoa do Fernando sempre me chamou muita atenção por conta disso, né? Esse desprendimento, para além de cargos, para além de funções, mas esse desprendimento na sua relação com a universidade. E acho que quando eu fui diretor adjunto da Secretaria Executiva de Direitos Humanos, junto com a professora Silvia Santiago como diretora, né, o Fernando era o pró-reitor de Cultura, Esporte e Extensão, e a gente pôde também ali trocar muito, né, e tentar avançar com projetos em conjunto, né, sempre dentro dessa possibilidade de que a Unicamp se relacione cada vez mais fortemente com a cidade de Campinas, né.
A Unicamp ela é uma universidade que se criou aqui em Barão Geraldo, nessa periferia da cidade, distante do centro, né? Claro que teve ali no seu início situações, momentos em que a Unicamp esteve presente no centro, como na área da saúde, em outras áreas. Mas acho que essa é uma tarefa da Unicamp, né? A gente conversava muito sobre isso. É um pouco daí que surge a ideia do Unicamp da cidade, esse projeto que está em andamento, que nós vamos, né, Isabel, fazer ele avançar com mais celeridade, né, nos próximos anos. Então, eu queria dizer que a vinculação do Fernando com a cidade de Campinas, né, esse título, ele não é apenas um título honorífico, como se ele pudesse ser realmente endereçado para qualquer outra pessoa. Não. O Fernando, acho que pela trajetória acadêmica, pela busca, né, por estabelecer conexões da universidade, né, de uma universidade do porte da Unicamp, com a cidade de Campinas, com a região metropolitana, com a abertura da universidade para todas as pessoas, e ele merece esse título, né, merece esse título de cidadão campineiro. E, para mim, é uma grande honra poder, né, ser o intermediário dessa honraria ao Fernando Coelho. Muito obrigado. Nós gostaríamos de registrar a presença do ex-vereador e ex-deputado federal Pedro Tourim, atual presidente do PT Campinas. E, neste momento, faremos a entrega do título de cidadão campineiro ao professor doutor Fernando Antônio Santos Coelho. O documento tem o seguinte teor. A Câmara Municipal de Campinas, nos termos do Decreto Legislativo número 6.161, de 26 de novembro de 2025, concede a Fernando Antônio Santos Coelho o título de cidadão campineiro pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas. Campinas, 26 de junho de 2026. Assinam o documento o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Luiz Rossini, e o vereador Wagner Romão, autor da honraria. Convidamos agora à tribuna para seu discurso de agradecimento o nosso homenageado, professor doutor Fernando Antônio Santos Coelho. Bom, boa tarde, né? Eu não tenho hábito de escrever discurso, então eu vou fazer algumas considerações com vocês. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, e realmente do fundo do coração agradecer o vereador Wagner Romão por essa lembrança e por trabalhar para me dar esse título, que eu recebo com muito orgulho, com muita honra. Cumprimentar o professor Oswaldir Taranto, nosso chefe de gabinete, cumprimentar o professor Tormena, ex-diretor do Instituto de Química, e que agora está leve, solto. Cumprimentar a minha querida sobrinha, Carla Pepe, estender os meus cumprimentos e os meus calorosos abraços à outra sobrinha, a Cláudia, e também ao Bruno. Obviamente, eu tenho que cumprimentar, estender os meus cumprimentos aos meus queridos Alan e Wanda. Sem eles eu não sou nada, né? E, obviamente, estender os cumprimentos agora, os cumprimentos formais, à professora Mônica Cota, a nossa pró-reitora de graduação, a professora Silvia Foregatti, nossa pró-reitora de Extensão, Esporte e Cultura. Cumprimentar a professora Karina, diretora da FOP, que nessa oportunidade vem prestigiar esse evento. Cumprimentar o professor Flávio, diretor da DEA. Cumprimentar o professor Zeferino, diretor da DEAS. Cumprimentar o professor
Ítalo, e, em extensão, desejar a você todo sucesso na sua nova atribuição, né? E, obviamente, estender os meus cumprimentos ao professor Juliano, desejando a vocês muito sucesso. E, obviamente, cumprimentar o meu querido Léo, a Cris Megide, da EDUC, né? E o professor Léo, que é diretor da FT. E cumprimentar a todos, né? E estender os cumprimentos a todos os assessores, né? Tem aqui o Zé Luiz, tem aqui o Douglas Galvão, tem a Priscila Rampazzo, tem Calma, vou me lembrar de todo mundo. Tem aqui a Simone, em algum lugar a professora Milena estava, a diretora da FCA, junto com o professor Rafael Dias, eu não sei onde eles foram, enfim. Bom, cumprimentar todos os meus alunos, agradecer a vocês pela presença e todas as pessoas que vêm nos acompanhando nesses processos que a gente vem vivendo aqui dentro da universidade. Tem uma coisa que, por isso que eu disse que eu não ia fazer discurso, eu ia fazer considerações. Há algum tempo, desde o momento que eu recebi essa indicação de que eu seria indicado, ou que eu teria ganho, né, o título de cidadão campineiro, eu parei a pensar um pouquinho das coincidências que foram acontecendo na minha vida e que envolviam Campinas, né? A primeira coincidência, a primeira vez que eu pensei em Campinas, eu estava realmente refletindo, foi um comentário que eu, inclusive, fiz na cerimônia de posse. Quando eu era jovem, eu tinha o hábito de ler todos os domingos o Jornal do Brasil. Para aqueles que são da minha época, o Jornal do Brasil era um dos jornais mais importantes do Rio de Janeiro. Era uma época que eu tinha uma imprensa não comprometida, que realmente fazia crítica e fazia elogios, então dava posições neutras para que você pudesse tomar a sua posição. Então o Jornal do Brasil tinha um caderno, que era o caderno D do Jornal do Brasil, e nesse caderno eu me lembro perfeitamente de uma reportagem falando sobre a nova universidade brasileira. E a nova universidade brasileira era a Universidade de Campinas, né? E eu me lembro perfeitamente, eu devia estar na faixa de uns 14, 15 anos, que eu devorei aquele texto. Falava, obviamente, do Zeferino, falava da ideia do Zeferino, de como que ele pensou a constituição de uma universidade como Campinas, e, obviamente, a gente, putz, que coisa interessante, que projeto legal. E ficou esse primeiro registro em Campinas. Um pouco tempo depois, em 1982, eu estava no meio do meu mestrado, vim participar aqui em Campinas de um dos primeiros congressos que eu pude participar, naquela época, da Sociedade Brasileira de Química. Naquela época, a SBQ, as pessoas que são mais novas não se lembram disso, mas a gente tinha a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e todas as sociedades científicas da época participavam dessa Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que era uma sociedade não só científica, mas também que discutia muita política de ciência e política de país. E, em 1982, foi o primeiro ano que a Sociedade Brasileira de Química fez o seu congresso sem estar na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, porque houve um racha em 1979 em Fortaleza. Então foi muito interessante, porque novamente eu vim a Campinas, eu me lembro rapidamente de algumas coisas na universidade, inclusive parte do evento foi feito no Instituto de Química, e eu me lembro perfeitamente de que hoje, onde é o Instituto de Química e que tem todos os pavilhões de ensino, era uma espécie assim de um grande espaço aberto, um processo que é muito importante, porque se o senhor aceitar ser nosso profissional, ser contratado pelo CBQA, o senhor vai se transformar num profissional que é um funcionário público do Estado de São Paulo. Você chegando do exterior, você não entendia muito bem a ode que ele fez, né, ser funcionário público do Estado de São Paulo, mas, infelizmente, eu não pude aceitar o convite, porque já tinha um outro convite acontecendo e eu fui para Alagoas. Terminou Alagoas, voltei novamente para Campinas, e aquele convite que tinha sido feito pelo Pires lá atrás ainda estava de pé. Eles haviam feito várias atividades, várias vezes tinham feito concurso, parece que era a quarta ou a quinta vez que tinham feito concurso, não tinham achado um candidato, e parece que aí a gente começa a entender que tem coisas que são escritas nas estrelas, e tem coisas que a gente não entende muito bem como é que elas acontecem. Vim parar em Campinas. Okay? E vim parar em Campinas, estou em Campinas há 30 anos, esses 30 anos a gente realmente
teve um envolvimento muito grande com a cidade, com a universidade. Como o Wagner falou, isso para mim é muito importante, porque eu entendo que uma universidade pública, como a Universidade de Campinas, ou como qualquer outra universidade pública, tem que ter o compromisso muito, muito firme e muito sério no local onde ela está instalada. E uma universidade como Campinas não pode, de forma nenhuma, estar de costas para a cidade de Campinas e para a região metropolitana de Campinas. Então, como pró-reitor de extensão, eu trabalhei intensamente nessa direção. Era esse o meu mote. A gente precisa realmente garantir, a gente precisa trabalhar no sentido de que essa universidade seja conhecida por Campinas e que a Campinas conheça essa universidade como algo que pertence à comunidade de Campinas. Não como alguma coisa afastada, que está lá a 13 quilômetros de distância de Campinas e que está lá na periferia, como diz o Wagner, do distrito de Barão Geraldo. Não, isso é Campinas e tudo aquilo que essa universidade representa para Campinas, né? E a cidade, obviamente, é fundamental nesse circuito. Então, a gente acabou também interagindo muito com a cidade em vários movimentos, em vários momentos, e é realmente um enorme prazer, depois de todo esse trabalho, depois de todo esse trajeto, que foram colocando coisas em determinados pontos. Vai a primeira vez, primeira tentativa não dá certo, segunda tentativa não dá certo, terceira tentativa não dá certo, e a quarta tentativa eu estou aqui em Campinas e praticamente firmamos e criamos raízes aqui. Então eu fico muito contente, particularmente orgulhoso de poder receber esse título. Eu recebo esse título com muito orgulho, é algo que vai ficar guardado no meu coração. Alguém comentou, mas você é carioca, mas agora também eu sou campineiro. E, obviamente, esse diploma vai estar num lugar muito bem caracterizado dentro da minha sala e vai estar comigo até o final dos meus dias. Então, muito obrigado, realmente muito obrigado. Eu agradeço muito essa homenagem, esse reconhecimento. Tenho certeza que Campinas ganha um cidadão que é bastante, digamos assim, focado em fazer com que a gente possa crescer e fazer a Campinas crescer ainda mais. Obviamente, estando na universidade, a gente faz isso acontecer e a gente ajuda isso a acontecer. Então, eu tenho muito que agradecer a todas as pessoas que vieram nessa tarde aqui. Isso me deixa muito contente. Embora a tarde não seja tão fria quanto foi amanhã, a gente sai daqui com o coração aquecido. Muito obrigado, novamente, Wagner, muito obrigado pela homenagem e muito obrigado a todos vocês. Uma boa tarde. Nós gostaríamos brevemente de registrar a justificativa de ausência da deputada estadual Ana Perugini, que enviou seus cumprimentos, né, e parabenização ao nosso homenageado. E agora convidamos à tribuna para suas homenagens também o professor Dr. Cláudio Francisco Tormena. Boa tarde a todas e todos. Em nome do professor vereador Wagner Romão, gostaria de cumprimentar todos os membros da mesa e todos os presentes. Eu havia preparado algumas palavras sobre a trajetória acadêmica do Fernando, mas o Wagner já pegou quase todas essas informações, então eu vou só destacar alguns pontos, assim, só para as pessoas que não conhecem o Fernando do ponto. A gente conhece o Fernando na gestão universitária, mas o Fernando docente do Instituto de Química, o Fernando colega de departamento, acho que a gente pode trazer algumas palavras. O Fernando chegou no IQ, né? Ele já falou um pouquinho, em 1995, eu também cheguei no IQ em 1995, só que em diferentes posições, ele como docente ou como aluno de pós-graduação. E as coisas foram, fiz minha pós-graduação, a gente se encontrava sempre pelos corredores, eu não tive o prazer de ter aula com o Fernando, a gente estava em áreas um pouco diferentes, apesar de trabalhar também com química orgânica, mas o Fernando estava sempre presente, a gente sempre conversava, se encontrava, e a gente se encontrava muito por Barão Geraldo, né? E aí depois as coisas aconteceram, eu fui para Ribeirão Preto, fiquei um tempo em Ribeirão Preto, abri o concurso no IQ, voltei, e o Fernando sempre apoiando, a gente virou colega de departamento, aí depois o Fernando falou, não, acho que agora está o momento de você ir para pós-graduação.
Eu falei, Fernando, ele falou, não, você precisa ser coordenador de pós. Eu falei, não, mas o coordenador falou, não, vai. Aí, não sei se foi bom, mas fui. Então, o Fernando ele tem essa característica de sempre apoiar os jovens docentes, os jovens, os alunos. Isso é uma característica do Fernando nas aulas dele, os alunos dele estão aqui, a gente sabe muito bem, ele abraça a todos. Então, eu acho que essa homenagem vem, olhando a trajetória do Fernando, acho que ele tinha que ganhar mesmo, porque ele passou por vários lugares e ele criou raízes aqui. Ele saiu do Rio, foi para a França, foi para Maceió, veio para Campinas e ele está aqui há 30 anos. Então, ele falou assim, acho que agora é o lugar. Então, eu acho que essa homenagem é mais do que merecida. E também, só falando um pouquinho da parte acadêmica, o Fernando ele também se confunde, né, com a área de atuação dele, que ele trabalhou por algumas décadas com reações de Morita Bellis-Hillman. E eu acho que essa reação tinha que ter um acréscimo aí. Né? Tinha que ser Morita Bellis-Hillman Coelho. Porque muitas contribuições, o Wagner comentou do número de publicações, da ordem de 130 artigos, mais de 3.000 citações, o que confere um índice H para o Fernando, para quem é da área acadêmica, de 39, mais ou menos. Depende qual base de dados a gente usa. Mas em torno de 39 na média, a gente não erra. Então, isso é uma contribuição científica. Hoje, se você fala em Morita Bellis-Hillman no Brasil e no mundo, o nome do Fernando vem à tona. Então, isso é um reconhecimento da capacidade do Fernando de agregar. Eu acho que isso é uma coisa importante. Os alunos do Fernando sempre defendem Morita Bellis-Hillman com unhas e dentes. Eu acho que isso é uma característica. O Fernando ele tem essa característica e eu acho que a parte acadêmica e a parte pessoal do Fernando, elas se confundem. Né? Então, assim, ele sempre foi uma pessoa que apoiou a todos, como eu comentei. Então, isso é importante para a ciência. Então, o Fernando é um dos pesquisadores na área de síntese orgânica no Brasil e no mundo, respeitado nessa área. Não é à toa que ele tem artigos com o Prêmio Nobel, isso é para poucos, então, que já veio até o Instituto de Química, se eu não me engano, acho que em 2 ocasiões. Então, isso mostra só um pouquinho da capacidade científica e acadêmica do Fernando. Então, eu não vou ler o que eu preparei, porque eu acho que ficaria um pouco... né, repetitivo, mas eu gostaria de dar os parabéns. E da parte pessoal, não posso, né, deixar de falar. Fui padrinho de casamento do Fernando e da Wanda, então isso também é um prazer imenso fazer parte, ter essa amizade de vocês. Então, parabéns, Fernando. Obrigado por tudo que você fez pelo Instituto de Química, pela Unicamp e por Campinas, e pela ciência mundial. Parabéns. Convidamos agora à tribuna o professor Dr. Oswaldir Pereira Taranto. Boa tarde a todos e todas. Um prazer estar aqui. Eu queria iniciar cumprimentando a mesa o vereador Wagner Romão, o professor Tormena, a Carla e o nosso homenageado, professor Coelho, em quem eu tenho convivido já há alguns anos, não é? Prazer estar aqui, cumprimento todos os presentes, os familiares, os meus colegas de administração, em nome de quem cumprimento os nossos outros docentes e diretores presentes. Eu ia fazer também algo menos formal, mas como eu estou aqui falando um pouquinho também em nome do nosso reitor, eu resolvi preparar algo um pouco mais formal, falando da contribuição do professor Fernando. Bom, é uma grande honra participar dessa solenidade representando o magnífico reitor da Universidade de Campinas, o professor Paulo César Montanher, e trazer um abraço da comunidade da Unicamp ao professor Fernando Antônio Santos Coelho, que hoje recebe o merecido título de cidadão campineiro. Poucas distinções possuem significado tão especial quanto esta. Ao conceder o título de cidadão campineiro, a cidade reconhece que, independentemente de sua origem, fizeram de Campinas a sua casa e dedicaram seu talento e sua inteligência ao desenvolvimento da sociedade.
É um gesto de acolhimento, mas também de gratidão. E Campinas tem muitas razões para agradecer o professor Coelho. Ao longo de sua trajetória, ele construiu uma carreira acadêmica, como já reportado 2 vezes, né? Marcada pela excelência. Professor titular do Instituto de Química da Unicamp, destacou-se como pesquisador, formador de recursos humanos e líder científico, contribuindo para o avanço da química brasileira, e não só brasileira, internacional também, e para a formação de gerações de estudantes, pesquisadores e professores. Mas sua contribuição ultrapassa os limites dos laboratórios e das salas de aula. O professor Fernando sempre compreendeu que a universidade pública tem uma missão que vai além da produção de conhecimento. Ela deve formar pessoas, promover oportunidade, estimular a inovação e contribuir para o desenvolvimento social, econômico e cultural da sociedade que a sustenta. Foi com esse espírito que, ao longo dos anos, importantes responsabilidades na administração universitárias em diferentes funções de liderança e gestão, e atualmente como coordenador geral da Unicamp. Só comigo a gente já está junto há uns 12 anos, pelo menos, né? A gente fez parte da gestão de 2013 a 2016, o professor Fernando estava na PRP, na chefia de gabinete. Depois, na última gestão como pró-reitor, eu estava na DERE, e agora estamos juntos de novo na administração do professor Cezinho. Bom, sua atuação reflete valores que são fundamentais para a vida universitária: o compromisso com o conhecimento, o respeito às pessoas, a valorização do diálogo e a busca permanente pelo interesse coletivo. Campinas é hoje reconhecida nacional e internacionalmente como um dos mais importantes polos de ciência, tecnologia, inovação e ensino superior do país. Essa realidade é fruto do trabalho de muitas pessoas que, ao longo das últimas décadas, ajudaram a construir instituições fortes e comprometidas com o futuro. O professor Fernando está dentro dessas pessoas. Permite-me, antes de concluir, uma breve palavra mais de caráter pessoal. Ao longo dos últimos anos, tenho tido o privilégio, como já disse, de conviver intensamente com o professor Fernando Coelho no exercício das responsabilidades da administração superior da Unicamp. Dessa convivência nasceu não apenas uma sólida parceria de trabalho, mas também uma amizade construída na confiança, no respeito mútuo e no compromisso compartilhado com a universidade. Essa trajetória comum permitiu-me conhecer de perto não apenas o pesquisador respeitado e o gestor competente, que todos admiram, mas também a pessoa generosa, equilibrada e profundamente comprometida com o interesse público. Os títulos e as honrarias reconhecem realizações, mas são as pessoas que convivem conosco ao longo da nossa caminhada que revelam nosso verdadeiro caráter. E é por isso que essa homenagem é tão merecida. Por isso, em nome do magnífico reitor da Unicamp, professor Paulo César Montanher, e em nome da comunidade universitária, e também em meu nome, quero registrar a satisfação e a emoção de participar dessa homenagem. Professor Fernando, este título reconhece suas contribuições para Campinas, para a universidade e para a sociedade brasileira. Mas reconhece também os valores que o senhor representa: o compromisso com a educação pública, a confiança na ciência e a dedicação ao serviço público e a permanente disposição de trabalhar em favor do bem comum. Campinas hoje o recebe oficialmente como cidadão. Na verdade, para todos nós que acompanhamos sua trajetória, o senhor já faz parte da história da cidade há muito tempo. Receba os nossos mais sinceros cumprimentos e o nosso profundo reconhecimento. Parabéns por essa justa e merecida homenagem. Obrigado. Nós convidamos agora a escritora Carla Pepe, que também é sobrinha do homenageado. Boa tarde a todos e todas. Eu queria agradecer a Wanda pelo convite. Quero deixar uma saudação ao meu primo, minha irmã Cláudia, Bruno, meu cunhado, a todas as autoridades
vereador. Eu sou muito bonitinho. Enquanto eu estiver falando, vai estar passando um vídeo. Eu estou tentando me segurar, porque eu não vim falar do professor doutor Fernando Antônio Santos Coelho, né? Eu vim falar do tio Fernando. E quem vê, cientista respeitado, o professor titular, o atual vice-reitor da Unicamp, eu preciso contar onde essa história começou. Antes dos laboratórios, das salas de aula, desses lugares de liderança, meu tio criou raízes sob as mangueiras de um quintal localizado em Pilares, no subúrbio do Rio de Janeiro. Ali, sob uma realidade simples, mas repleta de afeto, Fernandinho, como Wanda gosta de chamar, foi criado pelo amor imenso e dedicação da saudosa tia Iva, mãe Iva, vó Iva. Cresceu dividindo aventuras de carrinho, fantasias, histórias de uma porquinha de estimação, sonhos e descobertas ao lado dos seus irmãos mais velhos, minha mãe Mavi Rose e meu tio Berg, que hoje olham por ele num outro plano ancestral e permanecem vivos em nossas memórias e cheios de afeto. Aquela vida em Pilares moldou a essência do homem que ele se tornou. Foi naquele quintal que nasceram os valores de solidariedade, generosidade e perseverança. Com essa base sólida, constituída pelo amor de sua mãe Iva e pela convivência com os irmãos, tio Fernando seguiu seu caminho e conquistou o mundo da ciência. Mas há algo mais admirável em sua trajetória: o fato dele nunca esquecer de onde ele veio. Cada conquista acadêmica, cada pesquisa realizada, cada tese orientada, cada degrau alcançado na liderança universitária carregam consigo a memória daqueles primeiros degraus ainda presentes numa árvore plantada no quintal de Pilares. Entre as muitas lembranças que eu tenho, dentre a rabada com agrião que a vovó Iva preparava, das conversas calorosas ao redor da mesa, uma permanece especialmente viva na minha memória: a mala sendo preparada para sua viagem à França, meu tio. Eu lembro da minha avó organizando o enxoval, juntando dinheiro. Lembro da preocupação dela com o frio que você passaria, das expectativas. Eu lembro também das cartas que nós trocávamos, né? Nós trocávamos cartas de como estava a vida dele na França e de como estava a minha vida aqui no Brasil. E de um mundo que na época parecia tão distante. Eu vou abrir aspas para um pequeno trecho que eu escrevi de um conto. É o dia da partida e a irmã Mavi Rose se une aos dois irmãos para a despedida do caçula, que leva um enxoval pronto à França. O peso das malas e o abraço apertado dão um toque de travessia ao que antes era apenas quintal de casa. Essas memórias me acompanham ao longo da vida e me inspiraram a acreditar que a universidade também era um lugar para mim. De certa forma, ajudaram a moldar a profissional que sou hoje, formada pela Universidade Pública Federal e trabalhadora de uma instituição também federal, Fundação Oswaldo Cruz. Minha irmã e eu carregamos esse legado, ambas formadas também por universidades públicas. E ele segue vivo em Caetano, Jimmy e Bruna, nossos filhos, jovens que certamente encontram em sua trajetória uma luz acesa para alcançar lugares que talvez ainda nem consigam imaginar. Um legado que se reflete no amor, emoção e orgulho de sua esposa Wanda, de seu filho Alan. Os companheiros diários de sua caminhada e testemunhas da sua dedicação. Ao escolher Campinas como sua casa e dedicar sua vida à transformação desta região por meio do ensino, da pesquisa e da gestão universitária, tio Fernando honra também a história da nossa família. Esse título de cidadão campineiro reconhece oficialmente aquilo que a gente já sabe há muito tempo. Tio Fernando, tenho certeza que vó Iva, minha mãe Mavi Rose, tio Berg, hoje celebram com alegria e muito orgulho a sua trajetória. Caetano, Jimmy e Bruno
Bruna encontram em sua trajetória a prova de que sonhos podem ser constituídos. Wanda e Alain têm o privilégio de compartilhar a vida com um homem cuja grandeza nunca o afastou da simplicidade. Você é a prova de que a educação transforma uma vida, amplia o horizonte e cria futuros possíveis. Parabéns por honrar nossas raízes, por inspirar tantas pessoas e por mostrar todos os dias que conhecimento e generosidade podem caminhar juntos. Campinas, obrigada por acolher esse filho de Pilares que fez dessa cidade sua casa, sua obra e sua missão. Hoje, as raízes plantadas naquele quintal, sob as mangueiras, alcançam mais um fruto. E toda a nossa família celebra com gratidão, orgulho e muito amor. Obrigada. Bom, com a palavra, o vereador Wagner Romão para suas considerações finais e para declarar encerrada esta reunião solene. Bom, eu quero agradecer ao Fernando também por aceitar essa cidadania campineira, agradecer ao Cláudio, agradecer ao Oswaldir, a Carla, né, pela fala maravilhosa, a Wanda também, ao Alain, a família toda, aos alunos e alunas do Fernando, né, aos colegas. E acho que as falas todas foram muito importantes, e acho que a fala da Carla foi muito forte nesse sentido, da importância da gente fortalecer a universidade pública, né, Fernando? Eu acho que esse é o compromisso que articula todos nós aqui, todas nós aqui. Pensar uma universidade aberta, uma universidade inclusiva, uma universidade acolhedora, uma universidade diversa, né? É uma universidade que se preocupa com a cidade de Campinas, mas com o seu entorno também, com o nosso país. A ideia de que a soberania científica é algo fundamental, é algo importantíssimo, e que ela tem que estar a serviço da população brasileira, daquelas pessoas que mais precisam da ciência, né? Então, acho que esse título também tem esse sentido, né, para além da trajetória do Fernando, para além de todas as pessoas que fizeram parte da vida dele, porque acho que é disso que a gente é feito, né, Fernando? A gente é feito das nossas relações, das pessoas que estiveram junto conosco ao longo da nossa trajetória, e parabenizar novamente o Fernando pela trajetória dele e por, né, honrar, acho que como poucas pessoas, esse título de cidadão, esse título de cidadania, né, campineira. Declaro encerrada essa sessão solene. TV Câmara, Campinas.